Shalom, shalom, queridos! Espero que vocês estejam bem. Mais uma edição, mais um episódio, que nós estamos aqui para ministrar sobre a sua vida. É sempre muito bem-vindo receber você aqui nesse canal e nesse programa, um programa que nós chamamos de Marcando Destinos. Por que Marcando Destinos? Porque o nosso propósito em Deus é marcar a sua vida com palavra, com poder, com unção, com envio, com liberação. E sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa para fazer isso. Não a palavra humana, mas a palavra de Deus. Ainda que use o homem, mas é a palavra de Deus. Então, mantenha a sua conexão conosco. Hoje, eu creio que está incrível. Eu quero falar de um tema que eu gosto muito de falar, Evandro, muito de falar. O poder da visão celestial. Então, mantenha essa conexão desde agora. Já pega esse momento aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para receber muitas notificações de muitas ministrações, muitas novidades que nós estamos aí preparados para anunciar no decorrer deste ano para a sua vida. Então não fique de fora, mantenha a sua conexão. Também faça os seus comentários, compartilhe com outras pessoas. É assim que você pode estar pregando o evangelho. Muitas vezes, Evandro, a pessoa não tem um púlpito, não tem um microfone ali, mas nem tudo se resume nisso. Use o que você tem, a plataforma que você tem para estar compartilhando, para estar enviando. Eu lembro de Jesus quando ele usou do seu barco para fazer ali um púlpito, um altar, e dali ele começou a pregar. Então nem sempre é no lugar onde tem luzes, é no lugar onde foi separado para aquilo, então todo lugar. Então se você acessou esta plataforma aqui digital, esse canal, então use-o para compartilhar com outras pessoas, querido. Não retenha, não fique apenas para você, porque tem pessoas que estão precisando ouvir algumas coisas, estão precisando ser destinadas àquilo que o Senhor tem para elas. E o poder da palavra, ele é transformador, ele é curador, libertador, é empoderador. Amém? Eu quero ler para vocês aqui Atos capítulo de número 9, é lógico, falar da visão celestial, o poder da visão celestial. Eu preciso falar sobre Atos capítulo de número 9. Então vamos comigo? Está escrito assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, olha isso, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, segura essa chave aí, Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, caminho aqui, os que eram do caminho eram considerados, para que você entenda, quando se fala os do caminho, eram os evangélicos, eram os crentes, os que faziam parte, aqueles que seguiam a Jesus Cristo eram chamados do caminho. Então por isso que está escrito aqui em letra maiúscula, assim como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu creio que vai haver coisas súbitas da parte de Deus, quando você menos esperar, que vai transformar você, que subitamente vai haver uma cura, subitamente vai haver uma libertação, subitamente vai haver um portal aberto sobre a tua vida. E ele continua dizendo aqui: caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Meu Deus, eu seguro uma emoção aqui quando leio isso sempre. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E agora Atos 26, 19. Por isso eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, porque eu, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, nesse contexto aqui, nessa palavra poderosa que pode nos enriquecer muito, nos transformar muito, ele está aqui agora em Atos 26, 19, diante do rei Agripa, e talvez o rei conversava algumas coisas com ele, falando: Paulo, o que aconteceu com você? O que está seguindo esse pessoal? O que está seguindo esse povo? O que é esse negócio de igreja? O que é esse negócio de mover apostólico? O que é esse negócio que você está seguindo agora? Você era um dos nossos. O que aconteceu com você? E Paulo começa a pregar para o rei Agripa da história dele, o que aconteceu no caminho de Damasco. E ele diz: eu não posso ser desobediente
a essa visão. Ele disse: eu fui fiel à visão, eu sou fiel à visão celestial. Paulo estava dizendo: aquilo que eu vi, aquilo que eu enxerguei, foi aquilo que me transformou, e eu não posso mais abrir mão disso. É por isso que nesta hora o Senhor, Ele vai provocar encontro com você. O Senhor está pronto para se encontrar com você. Agora, o que precisa é você ir ao encontro com Ele, se encontrar com Ele, se encontrar no teu secreto com a palavra dEle, porque se encontrar com a palavra dEle também é se encontrar com Ele. Então, Paulo, nesse contexto, ele teve a sua visão transformada e ele acessa o terceiro céus, e nesse terceiro céus o Senhor mostra, revela coisas que homem nenhum ainda tinha visto ou tinha ouvido. Meu Deus! E ele começa a ficar ali totalmente atônito daquilo que as coisas que Deus estava revelando para ele. Porque antes, querido, Paulo, ou então Saulo, ele tinha uma aliança com a religiosidade. Saulo estava preocupado com o seu status. Saulo estava preocupado com o seu título de cidadão romano. Então ele tinha uma aliança com uma visão religiosa. Tanto que era tão cego que ele mandava prender e mandava matar aqueles que eram do caminho, aqueles que realmente Deus tinha um propósito para ele. Mas Deus provoca este encontro e tira ele dessa condição religiosa e leva ele, pelo poder do Espírito, a acessar uma dimensão espiritual, uma dimensão celestial, uma dimensão do terceiro céus. Em nome de Jesus, que você possa sair de toda visão religiosa, de toda visão que você acha que está certo, mas não está, porque nós estamos vivendo esses dias. As pessoas estão achando que aquilo que é certo é errado, o que é errado é certo, por isso estão se movendo da forma que elas estão se movendo. Então, o amor de muitos está até se esfriando. Saulo aqui formado, e sendo gerado uma aliança superior com Jesus, porque Hebreus 3:1 fala que o Senhor Jesus, ele é o apóstolo e sumo sacerdote das nossas almas. Então, Saulo entra aqui agora com uma aliança superior com esse sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele foi realmente transformado. E agora, o perseguidor da igreja, o perseguidor dos fiéis, o perseguidor da igreja apostólica, ele é totalmente transformado. Eu quero falar sobre 5 movimentos necessários, ou 5 passos necessários para você acessar essa dimensão, a dimensão do terceiro céus. Nós precisamos ter essa busca de acessar a dimensão do terceiro céus. Nós temos alguns encontros em nosso meio que várias pessoas, elas vão acessando essa dimensão do terceiro céus e elas são arrebatadas e elas começam a ver coisas que estão acontecendo no reino do Espírito. E é lógico, o propósito de Deus é que tragam revelações daquilo que foi visto e que também essa pessoa tenha uma experiência que venha marcá-la pelo resto da vida. Quem aí de vocês já teve um encontro? Eu sei que muitos do nosso meio podem responder aí, pode comentar aí que tiveram um encontro com o terceiro céus, que acessaram coisas poderosas, que acessaram coisas sobrenaturais. Então, mas a primeira coisa, o primeiro passo, o primeiro movimento que você precisa dar e deixar é ter a sua visão transformada. É isso mesmo, não tem como você acessar um terceiro céus sem você ter a sua visão transformada. É a sua visão transformada, ter isso no seu interior para querer fazer aquilo que Deus quer que você faça, que você vai conseguir acessar essa dimensão. Em Atos capítulo 9, verso 8, está escrito assim: então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Entenda que o diabo, ele mostrava para Paulo todas as coisas pelo filtro da religiosidade. E o filtro da religiosidade faz você julgar pessoas, faz você condenar pessoas, faz você ver as coisas erradas como certas, faz você ver as coisas certas como coisas erradas. A visão da religiosidade, como o inimigo tentou fazer aqui com Paulo, ou seja, você começa a perder o foco, porque o foco de Paulo até então era prender os cristãos, era matar os cristãos. Ele era uma massa de manobra nas mãos do diabo, como está em João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E era isso que Paulo era. Por quê? Porque ainda tinha uma visão
visão religiosa, ele não tinha ainda uma visão correta. E uma das maneiras que o diabo tem de destruir o homem é tirando a visão. Por quê? Porque a visão fala de um futuro. Se você não tem uma visão correta das coisas, querido, você não vai conseguir enxergar além, você não vai conseguir enxergar aquilo que realmente você deve enxergar. Então nós vemos como exemplo do próprio Sansão, né? O que o diabo fez também? Perfurou os olhos, fez com que ele ficasse cego e assim ele perdesse a visão de futuro, porque visão está associado com objetivo, visão está associado com futuro, visão está associado com projetos, está associado com sonhos. E o diabo tem colocado nas pessoas o que eu chamo de miopia espiritual. Nessa miopia espiritual, você só enxerga as coisas que estão perto. A pessoa míope só enxerga as coisas que estão perto. E na miopia espiritual, você só enxerga as coisas que estão acontecendo ali agora, naquele momento, ao teu redor. Você não consegue expandir a tua visão, você não consegue enxergar além, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, as promessas de Deus. Então, sua visão é muito para baixo, você só enxerga as coisas que estão acontecendo aqui. Então, essa visão míope precisa hoje ser rompida e precisa ser vencida. Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque você só vai alcançar aquilo que a tua visão enxergar. Segura essa chave aí. Você só vai alcançar aquilo que a tua visão enxergar. É por isso que o diabo trabalha para te colocar nessa miopia espiritual, só enxergar com os olhos da pequenez, só enxergar os problemas, só enxergar o que não está acontecendo, só enxergar as coisas negativas. Então, você hoje precisa mudar essa sua perspectiva. Hoje o Senhor quer restaurar a tua visão, você vai voltar a enxergar. Foi isso que o Senhor provocou na vida de Saulo, que tinha essa visão pequena, não conseguia enxergar além, não conseguia enxergar mais do que deveria enxergar, ainda era uma visão com os filtros da religiosidade, ele enxergava sim, então ele enxergava as coisas erradas, e porque ele enxergava as coisas erradas, ele fazia as coisas conforme aquilo que ele enxergava, e fazia as coisas que Deus não queria. Até que nesse encontro o Senhor fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele achou que estava fazendo a coisa certa. É um tempo de você parar agora, nesse momento, e analisar e pensar se aquilo que você está fazendo realmente é certo. O que você está fazendo talvez com teu marido, com tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos, com a tua liderança, realmente é certo o que você está fazendo? Ou você está fazendo por uma visão religiosa, tomada por uma visão religiosa, tomado por uma visão deformada, tomado por uma miopia espiritual, e você está condenando pessoas, julgando, subjugando, criticando pessoas, porque você não está chegando com os olhos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz também, lá em Mateus, que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está muito mal. Se os teus olhos forem maus, tem pessoas que têm um olhar ruim com relação às situações, com relação às coisas. Então, você precisa hoje ser curado dessa miopia espiritual, para que você possa enxergar as coisas boas até nas pessoas, porque as pessoas têm coisas ruins e coisas boas. O mundo tem coisas ruins e tem coisas boas. Então, se você mudar o teu olhar, você vai encontrar coisas boas até nas coisas ruins. O segundo passo é você ter um encontro com esse mover apostólico. É isso mesmo, a visão celestial fala disso. Paulo teve um encontro com a visão celestial, mas ele teve que se encontrar com o mover apostólico. E se encontrar com o mover apostólico está falando de encontrar com pessoas que estão conectadas nessa dimensão, pessoas que estão conectadas no nível, Evandro, no nível superior de submissão, de obediência, de aliança, de lealdade. Se conectar a essas pessoas que fazem parte de um mover apostólico e não de um mover religioso, de criticismo, de pessimismo, de incredulidade. É muito importante que você hoje esteja se encontrando com essas pessoas. E olha o que acontece aqui, eu vou te dar fundamento aqui, Atos capítulo de número 9, a partir do verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo, ou seja, um seguidor, alguém treinado, alguém que deixou ser formado, forjado, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, eu estou aqui arrepiado, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. Como que Deus vai convergindo as coisas? E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Verso 17, então Ananias foi e entrando na casa, olha, obediente, submisso, como o Senhor falou, impôs-se
impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. A saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente, olha o poder de uma palavra, fruto de uma obediência, de uma submissão e de um cumprimento de um envio. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Isso 3 dias depois. Saulo, então, em êxtase, e foi transformado em Paulo. A seguir, levantou-se e foi batizado. Entenda que Ananias era um homem apostólico. Apostólico significa um homem enviado. É isso que significa, Evandro, o apostólico, uma pessoa enviada, que anda debaixo de um envio, que anda debaixo de uma submissão, que cumpre aquilo que Deus falou e pronto, ele vai cumprir, ainda que vença as suas resistências, ainda que vai vencer os seus medos, mas ele foi enviado porque tinha um mover apostólico dentro dele. Ele tinha visão dos planos de Deus, os planos de Deus na vida dele. É impressionante porque nesse texto aqui, Ananias, quando se encontra com Saulo, logo chama de irmão. Irmão, por quê? Porque ele estava numa dimensão superior. Agora imagina Ananias e se encontrar com alguém que mandava prender e matar. Evandro, será que a gente iria? Peraí, mas Senhor, esse homem está prendendo todo mundo, está matando, mandando matar essas pessoas, prender e fazer uma série de coisas. Mas ele foi porque a dimensão que Ananias estava, havia um mover apostólico nele, um mover de um envio, de um cumprimento de uma palavra. Ele estava na terceira dimensão também, no terceiro céus também. E só quando você vive numa dimensão do terceiro céus, você supera as coisas terrenas, você sai dessa visão míope, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misaías, Ananias. Eles estavam também, esses 3 homens, e eles estavam numa dimensão superior, por isso ele diz: pode nos colocar nessa fornalha acesa. Daniel também estava numa dimensão superior, pode me lançar nessa cova dos leões. Oh, meu querido, olha que coisa tremenda isso, quando você está numa dimensão do terceiro céu, uma dimensão superior, o inimigo não prevalece, você cumpre, você vai, você vence os seus medos, você vence a sua humanidade, você vence a sua carnalidade, você vence as suas vontades. Hoje o Senhor, por meio desta palavra, quer te colocar nessa dimensão superior, para você vencer as crises, para você vencer as ameaças, para você superar aqueles que estão te perseguindo, te acusando, aqueles que te traíram, que estão te traindo, para você sair dessa dimensão humana, dessa dimensão terrena e subir. O Senhor quer que você suba para uma dimensão superior. Então, Ananias impôs as mãos sobre Paulo nesse encontro apostólico. Por meio da vida ali de Ananias, ele faz algo poderoso, ou seja, ele estava fazendo aquilo que Deus queria que realmente ele fizesse, porque o propósito do Senhor é te fazer cada vez mais parecido com Jesus. Por isso Jesus veio a essa terra, deixou passos, deixou modelo, deixou legado, deixou tudo como nós deveríamos ser e o que fazer, porque você se tornando parecido com Jesus, fazendo o que Ele fez, então você se torna parecido com Deus. Se tornando parecido com Deus, você volta à sua origem. Não é voltar ao passado. Deus não quer que você volte para o passado. Ele quer que você volte à sua origem, porque o Senhor te fez a imagem e semelhança dEle. Por isso um homem veio aqui na terra e disse: é possível fazer, é possível ser, é possível vencer isso. Então nós seguimos a Jesus e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus e consequentemente parecido com o Pai de Jesus, parecido com Deus. E é isso que o Senhor quer, que você volte à sua origem. Então, foi a partir desse momento que a vida de Saulo não foi mais a mesma. E o que faz um homem como Saulo, um homem estudado, respeitado, inteligente, influente, um cidadão romano, mudar, deixar tudo que ele deixou, abandonar tudo? Somente o encontro com esse mover, somente o encontro com essa atmosfera, somente o encontro com esta glória, meu querido. Por isso é importante nós estarmos sempre no lugar onde tem glória, no lugar onde se manifesta a presença de Deus, onde se manifesta o poder de Deus, porque é esse lugar, por meio dessa atmosfera, que vai transformar você, que vai te conectar ao Senhor, que vai te conectar a Deus, e você vai se tornar cada vez mais conhecido dele. Em nome de Jesus, seja enviado para essa dimensão, em nome de Jesus. E por isso que você precisa escolher
com quem andar. É muito importante você escolher com quem andar, porque os dons que Deus te dá, eles te favorecem, mas o teu caráter te amadurece. E o teu caráter ele pode ser aperfeiçoado ou ele pode ser deformado, depende com quem você anda. Entenda que, olha só, imagine, Evandro, se Saulo aqui se encontra com a pessoa religiosa e começasse a criticar o mover que ele teve e começasse a trazer de uma forma muito humana, ele ficar 3 dias sem enxergar. Imagina se ele encontra com alguém religioso que viesse e começasse a criticar a Saulo, falar coisas, olha, isso aí já aconteceu comigo, isso aí não vai dar em nada. Como tem pessoas que muitas vezes, tomadas por espíritos malignos, ou tomadas por imaturidade, ou pela carnalidade, elas vão enfraquecendo os que estão chegando, porque Saulo estava chegando agora para o evangelho verdadeiro. Paulo estava agora sendo transformado. E quando nós estamos sendo transformados, o inimigo vai mandando os seus enviados para enfraquecer a fé, para trazer medos, inseguranças, incredulidades, para trazer como se fosse algo tudo normal e natural. E você vai abrindo mão daquilo que você jamais poderia abrir. Mas agora, quem foi o enviado? Um Ananias. Um Ananias que foi um instrumento de Deus, que tinha nele um fogo, que tinha nele uma dimensão superior, que tinha nele a obediência, a submissão, uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus Cristo, e transferiu por imposição de mãos agora para Saulo e trouxe cura dos seus olhos, caíram as escamas dos olhos e batizou a Paulo, e ele foi cheio do Espírito Santo. Você está entendendo isso? É muito importante. Será que quem você escolheu para andar está te enchendo do Espírito Santo? Evandro, isso é muito sério, meu Deus! Será que quem você está andando está fortalecendo a tua fé, está te empoderando, está transformando você, está trazendo cura na tua visão, ainda míope, está colocando a mão nos teus olhos dizendo, olha, você não pode mais fazer isso, está errado, você não pode mais agir dessa forma, falar dessa forma, você teve encontro com Jesus, tem que ser transformado, você tem que encontrar uns Ananias na sua vida, e quando você encontrar um Ananias, traga para perto. Ele pode ser o seu líder, ele pode ser um parente, um amigo, um irmão da igreja, mas escolha os Ananias, porque infelizmente dentro da família, no meio da igreja, dentro da parentela, na escola, no trabalho, tem muitas pessoas que são usadas, querido, usadas para apagar o fogo, para trazer pessimismo e incredulidade, para te arrancar dessa dimensão. Ananias ajudou Paulo a permanecer nessa dimensão. Meu Deus, é muito forte o que você está ouvindo nesta hora. Escolha os teus Ananias. Você pode se tornar, dependendo com quem você está andando, você pode se tornar uma pessoa incrédula, uma pessoa crítica, uma pessoa fria, uma pessoa que vai viver na apostasia, ou pode se tornar uma pessoa fervorosa, cheia de autoridade e poder, uma pessoa obediente, submissa. Depende de quem está ministrando sobre a tua vida, ministrando por meio de uma palavra, ministrando por meio de uma imposição de mãos, ministrando por meio de uma conversação. Meu querido, escolha. Se você não trouxer os Ananias para perto de você, você vai ficar ou continuar religioso, e quem vai perder vai ser você. Mas foi um Ananias, enviado de Deus. Deus sempre vai enviar um Ananias para você. O problema é que muitas vezes você rejeita esses Ananias. Você rejeita, porque você acha que é muito, você acha que é demais. Para que ficar lendo Bíblia, para que fazer jejum, para que treinamento, para que ceias, para que domingo lá na igreja, quarta-feira na igreja, para que tantas coisas? Com quem você está andando? Com quem você está andando? E Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, verso 7, vai mais um fundamento aí. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha o nível deste homem de Deus, porque um Ananias, querido, deixou ser usado por Deus e venceu seus medos, venceu seus questionamentos e foi lá, cumpriu o envio, e foi a Saulo que se transformou num Paulo. Então, primeiro, para você se tornar esse Ananias, deixe esse Ananias acessar você. Existem muitos Ananias por aí.
homens e mulheres de Deus. Terceiro passo é você estar em aliança com a palavra. Você precisa, para você acessar essa dimensão celestial do terceiro céus e viver lá, veja que da parte de Deus, em Efésios 1, fala sobre isso, em que nós já estamos assentados com Cristo aonde? No terceiro céus, numa dimensão celestial. No primeiro céu, esse céu azul que você enxerga, é o espaço sideral. O segundo céu, onde está o diabo e os seus anjos, seus demônios. E o terceiro céu, onde está Deus e os anjos dele. Uau, é isso. Então uma aliança, você andar e ficar lá. O Senhor quer que você fique lá. Em João 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ninguém fez Deus, ninguém criou Deus. Por isso ele diz, eu sou. Eu sou. Ele criou todas as coisas que existem, foi ele que criou. Ninguém criou Deus, porque ele é. Aleluia. E Hebreus 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do próprio coração. Então entenda que a única coisa, querido, guarde isso e anote no teu espírito, a única coisa que verdadeiramente pode mudar o ser humano é a palavra de Deus, é o evangelho de Deus, é a única coisa que verdadeiramente muda o ser humano. Nada mais pode mudar. Qualquer mudança que não venha pela verdade de Deus, pela origem da palavra, isso vai passar. Isso vai ser por um momento. Porque, e conhecereis, João 8,32, e conhecereis a palavra, a verdade, e ela vos libertará. Ela vos libertará. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a palavra entrar, se a palavra te libertar, só ela verdadeiramente pode te libertar. Então a revelação é que Jesus é a palavra, pois o verbo, e tudo foi criado pela palavra. Então se você quer acessar uma dimensão apostólica, uma dimensão do terceiro céus, é necessário você estar em aliança com esta palavra, com a palavra que o profeta da sua vida libera, com a palavra que o seu líder libera sobre a sua vida. Isso significa você andar de fé em fé, andar em amor, andar em submissão, andar em obediência, andar debaixo de um envio, porque o mais importante, querido, é o que não o que você está fazendo, mas o que você está se tornando. Mais importante do que o que você está fazendo para Deus é o que você está se tornando enquanto você faz algo para Deus. Deus está muito interessado naquilo que você está se tornando, porque tem muitas pessoas que estão fazendo muitas coisas para Deus, mas estão se tornando críticas, religiosas, frias, estão se tornando pessoas cheias de ativismo, que não têm mais a presença, que não sentem mais a presença, que estão ficando totalmente imaturas. Então Paulo, ele era tão aliançado com a palavra, com a verdade de Deus, que nas grandes dificuldades dele, nesse texto que nós lemos também, mesmo próximo de morrer, ele continuava em aliança com a palavra. Até que ponto vai o teu nível de aliança com a palavra? Até que ponto? Até ele dizer não? Aprenda que até o não de Deus é pedagógico. Por isso que muitas vezes você vai atrás, vai pedir um milagre e Deus vai te dar um ensinamento. Ele vai te dar um aprendizado. Por quê? Porque o Senhor quer que você esteja vencendo as suas lutas, esteja em aliança com a palavra. Não em aliança com milagre, mas com as palavras, com a palavra dele. Então você vai conseguir enfrentar o dia mau, você vai conseguir enfrentar as lutas, enfrentar as resistências. No dia difícil você vai conseguir superar. Por quê? Porque você tem uma aliança com a palavra. E ter uma aliança com a palavra é ter uma aliança com o próprio Deus. Então, se realmente Cristo está em você, as palavras dele devem permanecer em você, porque Cristo está em você por meio da palavra. É por isso que tem muitas pessoas que nas suas dificuldades, ou até na primeira dificuldade que enfrenta, elas já abandonam a igreja, Evandro, elas abandonam o ministério, teve uma dificuldade com o irmão, já não quer mais seguir, fica aí andando para um lado e para outro, procurando um monte de coisas e não encontra nada. Por quê? Porque não tem aliança com
a palavra. O anjo veio e empurrou aqui para que você esteja adquirindo o nosso livro. Você que quer, anote aí seu nome, diga que eu quero, e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Então, importante você entender isso. Você vai viver aquilo que realmente o Senhor quer. Então, ande em aliança com a palavra. Quem anda em aliança com a palavra está fundamentado na rocha e não na areia. Mateus 7, por isso que vem os rios, as chuvas e os ventos e não te derruba. Não te derruba porque você está fundamentado. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, ele fala ao seu filho espiritual, 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Eu posso sentir que o que fez com que Paulo fosse até o fim, querido, que Paulo vencesse o que ele venceu, os açoites, os naufrágios, as traições de irmãos da igreja, de pessoas que ele ungiu, ele comissionou, ele trabalhou, ele deu a vida, o que fez ele vencer as picadas de serpente, tudo que ele teve que vencer, os açoites, foi porque ele tinha uma aliança com a palavra. Ele pegava a palavra, as promessas, aquilo que Deus falava, e ele se agarrava a isso, ele se apegava a isso, desde o Torá e as coisas que Deus falava com ele, e aquilo que ele viu no terceiro céu, na visão celestial, o que Deus falou com ele se apegou a tudo isso, querido, tudo isso, aos escritos. Então isso fez com que ele vencesse. Então, se você dia a dia se apega aos pergaminhos de Deus, à promessa de Deus, às palavras de Deus, então você está preparado para você vencer os dias difíceis. Quarto passo, também necessário para você estar acessando e permanecer nesse terceiro céus, nessa visão, para viver esse poder da visão celestial. Está em Atos 13, 22. Você tem que ter o passo do sentimento. O sentimento. Olha como é importante isso. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E em Filipenses 2,5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, o coração do homem é um espaço espiritual que deve ser ocupado apenas pelo Senhor. O sentimento é muito importante. Você colocar sentimento naquilo que você faz é colocar a sua própria vida. Tende o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Jesus conseguiu ir até o fim porque havia nele sentimento. Você fazer as coisas sem sentimento é fazer movido por uma religiosidade. Tem pessoas que elas cantam, não colocam sentimento. Elas oram, não colocam sentimento, elas pregam sem sentimento, elas ministram sem sentimento. Ou seja, quando você faz as coisas sem sentimento, você está fazendo na mecanicidade, você está fazendo tomado por uma religiosidade. Então entenda que a visão celestial é um sentimento que o Senhor coloca dentro de nós. Então, um homem pode até morrer, mas o sentimento não pode morrer jamais. Então deixamos esse sentimento nas pessoas, um sentimento de vitória, o sentimento de Jesus Cristo, assim como eu usei o exemplo de Davi aqui, né? Que mesmo morto fisicamente, mas o sentimento de Davi continuava vivo, ardendo no coração das pessoas. O sentimento. Lembra daqueles dois discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam um pouco revoltados, o Senhor havia falado com todos eles para que ficassem em Jerusalém. Esses dois discípulos se distanciam de Jerusalém, vão andando estrada fora, e o Senhor se importava com eles. E depois da ascensão de Jesus, o Senhor agora ele desce, né, para essa aparição ali. E quando eles estavam andando no caminho, talvez escorrendo algumas coisas, por que foi acontecer isso? Por que o nosso mestre, nosso Senhor, ele foi morrer? E agora o que vai ser de nós? Jesus aparece no meio deles e começa conversando com eles. Em determinado momento, um fala com o outro: por acaso não ardia no nosso coração enquanto ele falava? Olha que poderoso isso. Voltou um sentimento que o diabo havia roubado, colocando incredulidades, pessimismos e medos. Não ardia. Você sentiu algo? Falei, sentia, você também sentiu, então era ele. O sentimento, querido. Coloque sentimento em tudo que você vai fazer. Colocar sentimento é colocar a própria vida. Então, o sentimento
é um grande diferencial na vida de um homem. Quando o Senhor fala em João capítulo 4, que nós precisamos adorar em espírito e em verdade, adorar em espírito é adorar com sentimento, é colocar o seu sentimento. Por que é importante? Isaías 3,10, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão os frutos das suas ações. Ou seja, aquilo que você sente, você pratica. Aquilo que você está sentindo, é o que você coloca para fora. Então você tem que ter o sentimento de Jesus Cristo, sentir o que Ele sente, sentir o que Ele sentiu e colocar sentimento, colocar vida em tudo que você vai fazer. E por último, o quinto passo para você permanecer nessa dimensão do terceiro céu e viver a visão celestial, 2 Timóteo 4,7, olha o que Paulo diz ao seu filho: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Tem combates que são maus, não é para você combater, Deus não mandou você entrar em lutas que não é para você entrar, você acessar lutas de outras pessoas que Deus não mandou, porque você não tem envio. Ele diz, completei a carreira. O Senhor quer que você pare de viver esses projetos, essas obras inacabadas. Você tem que ter disposição no seu espírito para ir até o fim. Completei a carreira. Às vezes a gente vê algumas pessoas, virou moda, sabe, Evandro? Eu estava conversando isso com a apóstola. Às vezes essa frase, né, de Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E colocam essas frases e você vê que aquela pessoa não completou carreira nenhuma. Não guardou a fé, então virou uma coisa banalizada. Você tem que estar numa terceira dimensão. Você tem que ter um encontro com a visão celestial e você tem que cumprir isso daqui. Combater o bom combate, eu lutei o que era para lutar, eu lutei pela família, eu lutei pelos princípios, eu lutei pelos valores, eu lutei pelo evangelho, eu lutei pela pregação, eu combati o bom combate, eu lutei contra as malignidades deste mundo, eu lutei pela visão celestial e eu completei a carreira. Peraí, o meu chamado, eu completei o meu chamado, eu não parei, não desertei, eu fui até o fim. Eu não quebrei a minha aliança com a promessa, não quebrei a minha aliança com a palavra, eu não desisti, eu não fui um mau testemunho, eu completei a minha carreira, guardando a minha santidade, guardando a minha integridade, eu fui até o fim, fundamentando as igrejas, suportando as traições, suportando os dias difíceis, eu completei a minha carreira, aquilo que Deus me chamou, e eu guardei a fé, Ou seja, eu soube como usar isso. No momento difícil, eu tive a fé. Os momentos em que vieram ataques na minha mente, eu guardei, eu estava em fé. No momento em que veio ataques para eu desistir, desanimar, eu mantive a minha fé. Meu Deus, meu Deus. Quando muitos estavam desistindo, abandonando, indo embora, pedindo um tempo, eu guardei a minha fé. Olha que poderoso isso. Eu estava ali. Isso é muito forte, é muito forte. Então nós precisamos pensar bem antes de colocar isso quando a pessoa morre, colocar essa frase. Tem que estar no terceiro céus para fazer isso. Então, é como dizer como Ananias, como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus só enviou Ananias porque nele estava escrito nas tábuas do seu coração, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tremendo, com medo, para enfrentar alguém que estava matando, alguém que estava perseguindo. Mas eu vou, envia-me a mim. Alguém como Isaías que disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que você possa ter essa palavra. Nós estamos, querido, nos últimos dias da humanidade nessa terra. Estamos sendo provados no nosso coração. Que você possa hoje gastar esses últimos dias na presença de Deus. Eu sinto em ti falar isso. Gaste esses últimos dias na presença de Deus, servindo a Ele. E não vai ter um escrito melhor, não vai ter uma medalha melhor que você já ganhou nessa terra. Não vai ter um slogan melhor do que as pessoas, Evandro, poder escrever no dia da sua partida, escrever, combateu com bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que você possa fazer jus a receber isso que esse homem recebeu, esse homem que acessou o terceiro céus, e que você possa viver nessa dimensão do terceiro céus. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar para que você possa acessar essa dimensão e viver nela. É possível, mesmo no mundo conturbado, porque
Paulo, depois que acessou, querido, o terceiro céu, nunca mais ele viveu nessa dimensão terrena. Ele foi atacado, ele foi perseguido, ele foi preso no centro da vontade de Deus, no terceiro céu, espiritualmente falando. Ele terrenamente ele foi preso, ele enfrentou o que tinha que enfrentar, mas numa dimensão do terceiro céu, juntamente com Silas, ele conseguiu cantar louvores a Deus, preso numa prisão de segurança máxima. Tem que estar no terceiro céu, tem que estar no terceiro céu. Eu quero te enviar para lá, para você ter uma experiência com o Senhor. Vai vir um de repente de Deus, vai vir esse repente dele, vai vir esse subitamente do Senhor. Talvez você vai estar cozinhando, talvez você vai estar lavando, talvez você vai estar trabalhando, dirigindo, talvez você vai estar cantando, louvando, ministrando, sentado numa vigília, em algum lugar na tua igreja. Vai vir esse subitamente do Senhor e o Senhor vai te arrebatar para uma experiência, se tão somente você quiser e estiver disposto a fazer, porque Deus viu. Ele pensou, bom, se esse Saulo, ele é tão entregue para fazer as coisas para o inimigo, achando que está fazendo certo, imagine ele convertido a mim. Ele vai ser uma pessoa que não terá limites, que você possa viver essa transformação, essa conversão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero enviar, eu quero enviar você para ter esse acesso. Eu envio você para acessar essa dimensão celestial, para sair dessa vida terrena, dessa vida medíocre, desse jejum, dessas orações tão pequenos que você tem feito, e você possa acessar dimensões superiores. Em nome de Jesus, Pai, toma esta pessoa, este jovem, este adolescente, este homem, esta mulher, este casal, esta família que está assistindo agora. Toma-os, ó Pai, individualmente, toma-os, ó Deus, em conjunto, como o Senhor aprouver. Tome, Senhor, cada um deles e leva-os a uma experiência poderosa. Leve-os, ó Pai, a uma experiência sobrenatural e inexplicável, Senhor. Em nome de Jesus, você vai acessar essa dimensão celestial. Em nome de Jesus, você vai ter um encontro com essa visão celestial e você vai dizer: eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um toque da presença, eu vi o Senhor, ou eu ouvi o Senhor, eu vi alguma coisa no reino do Espírito, eu fui tocado de uma forma poderosa, eu fui tocado, eu tive uma experiência, o Senhor me tocou por meio do louvor, por meio da palavra, por meio de um Ananias, conseguiu acessar o meu coração, conseguiu me quebrantar. Eu não sei qual vai ser o formato, porque o Senhor, Ele é criativo, Ele não imita, Ele não vai colocar você em cima do cavalo e derrubar como foi com Saulo. Deus é criativo, Ele vai usar várias formas, então esteja atento ao que Deus tem para você. Não peça para o Senhor imitar nada, fazer como fez com alguns deles. Peça o que Ele tem para você, uma experiência que Ele reservou para você. Clame a Ele. Jeremias 33, verso 3, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que você não viu, coisas que você não ouviu. Então clame a Ele, entra no secreto com Ele, entra em juízo com Ele, busque a Ele, fala: Senhor, eu não aceito ficar mais nessa vida terrena, eu quero algo glorioso, eu quero viver algo sobrenatural na minha vida. Pai, eu quero acessar essa dimensão, eu quero ver, Senhor, aquilo que o Senhor quer me mostrar nesses dias. Tira-me, livra-me dessa miopia espiritual. Eu não consigo enxergar um livramento, eu não consigo enxergar os milagres, eu não consigo enxergar as promessas. Eu estou com uma aliança com a incredulidade, com a religiosidade. Eu quero entrar em aliança com a palavra, eu quero viver a palavra, eu quero a tua palavra dentro de mim. Oh, em nome de Jesus, eu te envio para acessar essa dimensão sobrenatural, poderosa e gloriosa, querido. Em nome de Jesus, você vai procurar um Ananias. Deus tem um Ananias para você, que vai orar, vai impor as mãos, vai tirar as escamas dos teus olhos, vai te encher do Espírito Santo, vai te chamar de irmão, meu irmão. Você vai encontrar esse Ananias e você não vai largar deles. Há muitos Ananias por aí, em nome de Jesus, que vão ser bênção para você. Não serão pessoas que vão te encher de confusão, que vão tirar você do lugar da igreja que você está, que vão tirar do lugar da sua cobertura, da sua paternidade, da sua liderança. Não, esses não são os Ananias, esses são os mentirosos de plantão, esses são os falsos mestres, os falsos profetas, evangelistas, apóstolos e profetas. Mas os verdadeiros dos 5 ministérios de Efésios 4:11, os verdadeiros ministros, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros irmãos, eles vão te encher do Espírito Santo, eles vão trazer clareza, eles vão liberar princípios bíblicos e espirituais sobre a tua vida. Você vai sentir paz, não vai sentir um massageio no ego, não, mas você vai sentir que Deus está falando, que é o Espírito de Deus que está se movendo ali. Em nome de Jesus, eu te abençoo e te envio para esta dimensão espiritual e sobrenatural.
Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe com outras pessoas, meu querido. Compartilhe com o seu Ananias. Ou compartilhe e diga: meu irmão, eu quero ser Ananias na sua vida. Deus falou comigo, eu preciso ser um Ananias para essa geração, um Ananias para esse tempo. Eu senti de ser um Ananias para você, eu quero orar com você, eu quero ajudar você, eu quero socorrer você, eu quero tirar você desse medo, desse pessimismo, dessas maldições, desse vazio, dessa solidão, dessa depressão. Eu quero tirar você desse lugar, eu quero tirar as camas dos teus olhos, que você está enxergando tudo errado, você que não quer saber de igreja, não quer saber de liderança, eu quero tirar essas escamas dos teus olhos, você que quer ficar apenas adorando em casa, eu quero ser um Ananias, eu vou ser um Ananias na sua vida. Envia para alguém, meu querido, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que o Senhor seja contigo, que o Espírito de Ananias venha te tomar e te possuir, porque é o Espírito de Jesus Cristo. Beijo, beijo, te amo, Deus te abençoe.